Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Hoje então eu quero compartilhar com vocês um ensinamento extremamente valioso do livro Vazio Perfeito de Liezi, cuja tradução eu fiz diretamente do mandarim antigo e foi publicado pela editora Mantra. E nesse livro há muitas histórias, diálogos entre mestres e discípulos. E o mestre aqui, Liezi, ele vai encontrar com outro seu antecessor mestre, que também é chamado Nanguozi, tá? Então eu vou ler a história e vou comentar depois, trazendo aí um ensinamento da não-mente, Wushin, tá? Passados 10 anos, após aprender com seu mestre Hu Qiu e cultivar a amizade com Bohu Ran, Liezi retornou para morar numa cidade da região sul. Inúmeras pessoas seguiam os ensinamentos de Liezi, porém ele ainda achava que poucas o seguiam. Por isso, diariamente discutia com elas, de modo que nada escapava aos seus ouvidos. Embora tivesse morado por 20 anos nessa cidade e fosse vizinho de Nanguozi, o próprio Liezi nunca o convidara para um encontro. Quando se cruzavam no caminho, ambos nem se olhavam entre si, e por isso seus discípulos pensavam que eles eram inimigos. Um homem que vinha do estado de Chu perguntou a Liezi: "Por que o senhor hostiliza Nanguozi?" Liezi respondeu: "Nanguozi expressa plenitude em seu semblante. Sua mente é vazia, seus ouvidos não ouvem, seus olhos não veem e sua boca não fala. Entretanto, não há nada que sua mente não conheça. Além disso, seu corpo jamais se transforma. Portanto, por qual motivo eu iria visitá-lo? Mesmo assim, podemos fazer-lhe uma visita." Logo, Liezi escolheu 40 discípulos para acompanhá-lo. Assim que viram Nanguozi, este parecia imóvel como uma escultura. Era impossível falar com ele, já que seu espírito não permanecia unido ao seu corpo. Do mesmo modo, assim que os discípulos de Liezi viram o próprio mestre, Liezi, eles perceberam que seu espírito também parecia separado do corpo, de tal maneira que não era possível falar com ele. Nesse instante, Nanguozi apontou subitamente para um discípulo de Liezi que estava no último lugar da fila e começou a repreendê-lo, revelando um comportamento inflexível e ortodoxo. Espantados, os discípulos voltaram para casa, demonstrando sentimentos de dúvida em suas feições. Em seguida, Liezi ponderou: aquele que é orgulhoso deveria ser moderado em suas palavras, e aquele que conhece muito também deveria moderar a fala. Utilize a não-linguagem como sendo linguagem, e o não saber como sendo conhecimento. A não-linguagem é nada dizer, o não saber é nada conhecer. Porém, ambos são também linguagem e conhecimento. Como não há nada que não se fale e não se conheça, por que razão vocês ficariam espantados ao saber que Nanguozi agiu dessa maneira? Tá, então, essa história é cheia de sabedoria e ensinamento filosófico, nos mostra que Liezi faz uma crítica à linguagem, né, que é tão cara à filosofia taoísta, porque justamente a nossa mente humana, gente, ela o tempo inteiro ela está habituada, né, condicionada, viciada pelos hábitos que os nossos pensamentos contraem em relação ao mundo, né? E a linguagem excessivamente usada, utilizada, tá? É justamente o que está sendo criticada aqui. Uma coisa interessante que eu parei para pensar esses últimos dias é que Lao Tzu e Liezi, esses dois mestres taoístas, junto com Zhuangzi, que constituem o taoísmo clássico, eles não estão, na verdade, negando o conhecimento ou negando a linguagem. Então, quando ele fala aqui, o Liezi fala Wuchi, não conhecer, não saber, não está negando o conhecimento, não está falando para você não estudar, não se aprimorar, né? Mas sim desapegar-se, desprender-se do acúmulo de erudição, daquilo que você já aprendeu, das técnicas que você aprendeu
que muitas vezes impedem o fluxo da sua naturalidade, justamente porque você precisa estar atento às situações que surgem, porque as situações sempre são variadas, sempre são contingentes e são sempre situações únicas, muito especiais. Você nunca vai agir da mesma forma sempre, porque a situação muda, né? E é essa sabedoria natural, Ziran, que vai de acordo com o fluxo das situações e das circunstâncias em geral, que faz com que o sábio esteja consciente da sua ação, né? Então não dá para você trazer um conhecimento que você aprendeu, um saber, uma técnica, se você não tiver uma prontidão, né? Uma disponibilidade de ânimo e espírito para uma nova situação que surge. Vejam, por exemplo, começou agora o ano astrológico. Então, há um novo começo sempre, né? E é isso que nós precisamos meditar, né? Quando o Lietzi, eles estavam passando, o Lietzi estava passando junto ali, sempre cruzava no caminho com o Nangodzi e ele nunca cumprimentava. E aí os discípulos fizeram uma interpretação, e é um equívoco, né? Achar que o Lietzi e Nangodzi eram inimigos. Então, a história está nos mostrando simbolicamente e de maneira muito efetiva e concreta e real, que nas nossas situações a gente não pode querer julgar as pessoas pelas meras aparências externas. Então, por exemplo, se a pessoa fala, ou ela não fala, ao contrário, se ela não fala, não quer dizer que ela está sendo hostil com você. Só que muitas vezes a gente julga as pessoas pelas aparências. E é o que o Lietzi está colocando nessa história, o narrador, né? O narrador está colocando a má interpretação equivocada desses discípulos, que somos nós, na verdade, que interpretamos a linguagem humana, porque a gente se expressa pelas palavras, pelos gestos, e a gente acaba interpretando e acaba fazendo juízos parciais, juízos muito subjetivos nossos, limitantes em relação a um fenômeno dado, por exemplo, qualquer. Por exemplo, quando você mal conhece uma pessoa, você começa a julgar, né? E isso acontece aqui. Nangodzi, né, é interpretado assim como um inimigo de Lietzi, o que não é verdade. E depois um segundo equívoco, um juízo estranho, que causa estranheza, né? E os discípulos falam, Nangodzi, ele aparece como uma escultura estática, né? Uma escultura imóvel, né? Parada, quase como um zumbi, né? Mas veja, eles estavam ali celebrando o encontro, confraternizando-se ali no encontro. Então, era esperado que os dois fizessem um discurso, né, pomposo, né, que trouxesse ensinamentos, falassem bastante. E não ocorreu isso. Lietzi, Nangodzi, né, estavam com a mente silenciosa, estavam em estado de meditação. E Lietzi descreve isso, eu vou reler aqui. O seu espírito não permanecia unido ao seu corpo, né, o de Nangodzi. E daí também, quando os discípulos viram o próprio mestre Lietzi, perceberam que o seu espírito também parecia separado do corpo. Então, vejam, aí está uma prática taoísta, né, de profunda meditação. Só que essa prática meditativa revelou aos discípulos apenas a aparência de que eles estavam parados, não estavam fazendo nada, como se eles estivessem distraídos. É por isso que levou eles a julgarem de maneira equivocada os dois mestres. Vejam que são dois grandes mestres do taoísmo, da meditação taoísta, da meditação na sabedoria. Eles eram grandes mestres e foram até mal interpretados. O que é interessante, e nós vamos aprofundar um pouquinho aqui, é a palavra sua mente vazia, mente vazia. Xin, Xu, Xu é vazio. É a mesma expressão que o Lao Tzu vai usar no capítulo 3 do seu Dao De Jing, que ele fala que no governo do sábio, o sábio esvazia sua mente, né? Xu Qi Xin, Xu é o vazio, esvaziar, Xin é a mente. Então, veja que eles estavam praticando a experiência da mente vazia, da mente esvaziada, que eu sempre digo, não é como uma negação da mente. O Xin não é a negação da mente. Quer dizer, não, ou esvaziar-se, e mente é Xin, não é esvaziar a mente,
mas, ao contrário, é simplesmente deixar com que sua mente esteja em um estado natural, mas não um estado que é agitado, né, de pensamentos e sentimentos e emoções, mas é perceber as ações que ocorrem na sua mente enquanto pensamento e sentimento. Isso só pode ser dado quando nós estamos atentos ao momento em que esses pensamentos chegam até nós e passam. Então, na verdade, o Shin é o desapego da mente, né? Eles estavam nesse estado de desapego da mente. Só que vejam, os discípulos interpretam sinais externos nas aparências, né? Eles não percebem que os dois mestres estavam justamente ensinando pela não fala, Wu Yan, né? A não linguagem, Wu Yan. Yan é fala, é linguagem. Wu, de novo, é esvaziar, não, né? O advérbio não fala. Então, Wu Yan não fala. Então eles estavam, digamos, manifestando a essência do Wu Wei, tá vendo? O Wu de novo, não ação, não agir. Então digamos assim, que o estado de não mente, Wu Xin, é a manifestação do Wu Wei, da não ação. E o Wu Wei também se manifesta de outras formas, como por exemplo aqui nessa história, Wu Yan, a não linguagem, e o Wu Zhi, o não saber, né? Que, de novo, não é que ele está negando o conhecimento, mas sim está dizendo que nós devemos desapegar do conhecimento erudito, daquilo que a gente aprendeu de uma técnica específica, que não vai funcionar numa nova ocasião que a gente for agir, porque sempre é uma ação nova e sempre é uma situação nova. Não adianta a gente ficar preso, agarrado, né, às coisas do passado, quando na verdade o presente nos chama, né, o momento atual. Então sempre nós estamos diante de uma situação nova, de um desafio novo. Como que nós lidamos com isso? É justamente isso que os ensinamentos taoístas nos trazem como contribuição para a gente pensar. Então, agora o que é mais incrível é justamente que nós estamos com a mente humana tagarelando, né, discorrendo sobre o Tao. Às vezes as pessoas se mostram extremamente competentes no estudo, pragmáticos no saber fazer, mas na verdade elas não saborearam, né, a profundidade dessa sabedoria genuína. Por isso muitos possuem conhecimentos eficientes, baseados numa lógica de produção, de o que eu chamo de produtividade eficiente. Então a pessoa, ela parece muito hábil em determinado momento, mas quando mudam as situações, ela não consegue lidar com isso. Mas quem age no Tao alcança a moderação, desapega-se do seu conhecimento dia após dia, né, gente? Então, esse é um trabalho de um cultivo de desapego que o sábio aqui na Nanguo-tzu está nos mostrando, e o Lietzi também. E os discípulos não entenderam. Um dos discípulos é repreendido, né, pelo mestre, porque o mestre, no fundo, ele estava, ele estava num estado de meditação silenciosa, mas ele estava extremamente atento, por isso que ele, digamos, telepaticamente, entre aspas, ele adivinhou o pensamento do discípulo, e ele veio, vem cá, eu quero falar com você. Então ele falou grosso com o discípulo, e é esse o tratamento que os mestres, sejam budistas, ou cristãos, ou, né, de outras tradições espirituais, indígenas, ancestrais, como também os nossos taoístas fazem com relação aos seus discípulos, né? No Zen budismo é muito comum isso. Então, o que acontece é isso. É que, no fundo, gente, a gente está realmente preso à fala, à linguagem, a gente interpreta as pessoas, fazem do mal julgamentos, nos escravizando nessa mente humana, né? O Ambanchon fala aqui que é justamente o não saber, né? É justamente você conseguir um estado de dissolver, olha, ele diz aqui, xiao jie xiao ren wei zao zuo, né? Jie xiao quer dizer dissolver, ren wei zao zuo, artificialidade humana. Hui gui tian shen zhi ran, voltando à naturalidade celestial, natural. Veja que esse celestial aqui é a naturalidade no seu sentido mais verdadeiro, tá? Genuíno. Então, Tian em chinês quer dizer naturalidade. Céu quer dizer naturalidade. O Tao do céu quer dizer o Tao da naturalidade. Tian Shen Zhi Ran. Então, por quê? Porque
nós nos guiamos pela artificialidade das aparências externas. Então nós perdemos o contato, a conexão com aquilo que é genuíno e natural. É por isso que os mestres querem que a gente retorne a esse estado simples, né? Não é à toa que também o He Shanggong nos fala no seu comentário que Wu Zhi Wu Yu, na verdade, é Fan Pu Shou Chun. Fan é retornar, Pu é simplicidade, Shou é conservar e Chun é pureza. Então, traduzindo, ficaria assim: retornar à simplicidade e preservar a pureza originária, né? A inocência, o estado natural, primevo, aquilo que é inato em nós, aquilo ao qual nós não adicionamos nenhum adereço falso, né? Artificial, supérfluo. É aquilo que é o mais essencial, como uma madeira bruta. Vejam que essa palavra pu, ela tem no seu radical esquerdo madeira, em chinês quer dizer mu, que é a madeira bruta, né? Quando você tira a madeira, por exemplo, ela é tosca e ela não tem nada em cima dela. Então você não vai polir, não vai mudar nada. Você não vai modificar a natureza tosca, rústica da madeira. Ou seja, isso é o estado natural do taoísta, do sábio taoísta, que é o estado, sabe, cheio de vitalidade e que pode parecer, entre aspas, feio, porque é rústico, mas na verdade possui essa naturalidade, ziran, né? Por isso que Wu Zhi, segundo o Wang Banshong, é nada mais que o caminho do não saber, né? Wu Zhi é não saber. Caminho do não saber significa Gui yu ziran de zhenshi yu jianqiang, quer dizer, voltar à verdade da natureza, ziran, né? E a força disso. Jianqiang é força. Mas para isso, precisamos o quê? Dissolver o apego humano. Então, o apego humano ao conhecimento. Então, precisamos Wu Diao Xin Zhi Dui Yu Qiu de Gan Yu Yu Zu Zang, né? Então, é dissolver aquilo que o conhecimento mental tem em relação a si próprio e às coisas, naquilo que eles querem, naquilo que ela quer interferir, essa mente humana quer interferir e forçar, né? Por isso é importante esse conceito de Renwei de Ganrao. Renwei de Ganrao é justamente essa interferência humana que o tempo inteiro está exigindo, né? Aqui o Wang Banshong usa a palavra Kewang. Kewang quer dizer aspirar, mas é um aspirar, é uma expectativa que você fica, sabe, na espera, né? Você quer que as coisas aconteçam e não acontecem, então você fica ansioso nessa expectativa. Veja que é a ansiedade mental, que acaba o quê? Gerando uma espécie de sentimento de urgência, né? Jipo gan. Então gan é sentir, jipo é urgência. E isso faz com que a mente humana cada vez mais sinta o peso, né? Fardo, fudan. Esse fardo é da própria mente, enquanto uma atividade interferente, que quer interferir. Youwei, né? Interferência. Baochong erchu, né? Quer dizer, sempre querendo forçar com sua motivação explosiva, inclusive. Por isso que o Lao Tzu fala assim, fazer com que, tem no capítulo 3 ele fala, o homem sábio faz com que os audazes não atuem nesse apego. Então eles fazem com que os homens sagazes ajam pelo não saber e pelo não desejo. O que eu estou dizendo não é a negação do conhecimento ou do desejo, a repressão dos desejos, mas sim simplesmente tentar moderar ou até mesmo minimizar a ação da interferência, né, da mente. Xinchi, zhizhuo, do apego humano. Zhizhuo é apego, né? Xinchi é da mente, do conhecimento mental. E renwei zaozuo, e da artificialidade humana. Então, por quê? Porque é necessário dissolvermos os complexos, né? Zhonghe jiaocuo er chen de zhonghe. Então, jiaocuo são justamente a mistura, ou seja, esses complexos misturados entre si. Isso é que faz com que o indivíduo seja impetuoso, arrogante, querendo, por causa do complexo, por exemplo, da inferioridade, querer se achar, né? Se achar o melhor, né? O vencedor, aquele que vai bater contra os outros para tentar ganhar vantagem, né? Então, esses exemplos de homens, inclusive governantes,
que o Lao Tzu está criticando na época dele. E o contexto justamente é a crítica à linguagem, à interferência da mente, né? Então, vejam que ensinamento esse, né, do nosso Liezi e do Lao Tzu, que é muito importante no caminho taoísta. Então, eu terminaria falando, justamente, queria que vocês compreendessem que, gente, quem age no Dao não precisa mostrar-se, expor-se, no sentido da arrogância, né? Mas ao contrário, vai decrescendo, não cresce, mas decresce. Como diz o Lao Tzu, decresce dia após dia. E assim desfruta consequentemente de uma alegria, de um conhecimento mais pleno, de uma não linguagem. E assim, quem se ilumina do Dao transcende as palavras, né? É isso que o Liezi e o Lao Tzu, Liezi no seu vazio perfeito e Lao Tzu no seu Dao De Jing, como grandes mestres sábios. Então a gente começa então até a venerar eles, né, pelos ensinamentos que eles estão nos trazendo. É justamente então transcender a lógica da linguagem, da mente ordinária humana, que somos justamente essa mente que sempre incessantemente fica nomeando, classificando, julgando as pessoas, julgando a nós mesmos, sabe? De maneira artificial. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, dão um clique aí, façam seus comentários e observações. Estejam atentos aos meus cursos de vazio perfeito, que já vai começar. E eu quero então, realmente agora, dar um grande abraço para justamente meditarmos então, ao mesmo tempo com sentimento e fervor, né, nessa dimensão tão sutil de não linguagem, Wu Yan, e de Wu Zhi, de não conhecimento, que é, na verdade, a verdadeira linguagem e o verdadeiro conhecimento. Então, um grande abraço e até a próxima!